Agora, na lição Linha Guias e Alinhamento Inteligente, vamos aprender a trabalhar com linha guias, que é algo muito simples no Corel. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer é habilitar aqui a visualização de linha guias. Então, a gente vai vir em Exibir e aqui a gente vai marcar a sua opção Diretrizes. Importante observar aqui que nessa versão X8, nas versões mais atuais, se utiliza o termo diretrizes e não linha guias. Porém, algumas versões mais antigas você vai encontrar como linhas guias, certo? Então aqui para mim já está marcado e eu vou manter e vou deixar marcado também, certo? Para começar, eu vou criar um documento aqui. Vou escolher uma opção aqui, cartão de visita. Deixa eu dar OK. Aqui a gente tem um cartão de visita. Você vê que a unidade está em polegadas, a gente botar aqui em centímetros, certo? E para começar, para criar uma linha guia, é muito simples, a gente vai clicar aqui sobre a régua, clicar, segurar e arrastar para baixo, a gente acaba de criar uma linha guia aqui horizontal. Na vertical a mesma coisa, a gente vai clicar aqui na régua, segurar, arrastar e trazer para dentro da nossa tela de trabalho, a gente cria uma linha guia na vertical também. Essa linha guia que foi criada, eu posso aqui dimensionar ela ou posicionar ela de uma forma mais matemática, se eu quiser, através da barra de propriedades. Então observe que aqui são os itens da barra de propriedades da linha guia. Se a gente desmarcar a linha guia, que ela está marcada aqui, ó, eu desmarco, você vê que a barra de propriedades ela muda. Então eu preciso selecionar uma linha guia qualquer e aqui eu posso trabalhar sobre ela. Então se eu quiser posicionar ela aqui, ó, eu posso alterar aqui o valor de X para a linha guia vertical ou o valor de Y para a linha guia horizontal. Então vamos ver como é que é isso, né? O que é esse valor de X. Aqui a gente tem a linha guia na vertical. Observe que o documento ele vai começar nesse canto esquerdo, no valor de 0 aqui, ó, posição 0. Ele vai crescendo aqui para o lado, ó, 1, 2, 3, 4, até chegar aqui mais ou menos no 9, né? Aproximadamente 9, certo? E na vertical, a gente tem o 0 aqui embaixo, e ele vai crescendo para cima aqui, né, até chegar mais ou menos aqui no valor de 5 centímetros, certo? Então, se eu quiser posicionar, por exemplo, essa linha guia aqui na posição de 8 centímetros, eu digito aqui 8, dou Enter, e eu tenho aqui agora a linha guia posicionada na posição 8 centímetros. Da mesma forma, eu posso fazer aqui com o eixo Y, eu vou botar isso aqui, por exemplo, no valor de 0, lá embaixo, na posição inicial, no valor de 0. Eu posso também, por exemplo, vou puxar uma linha guia aqui e botar um valor negativo, vou botar menos 1 centímetro. Vou dar um Enter e ele vai posicionar aqui embaixo, aqui, ó, no valor de menos 1 centímetro, certo? Deixa eu arrastar aqui de volta para cima. Uma outra forma de a gente trabalhar com diretrizes também, eu vou selecionar aqui uma diretriz, é abrir a janela aqui de encaixe de diretrizes. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui em diretrizes e vocês veem que abre aqui ao lado na janela de encaixe a janela de diretrizes. Aqui embaixo a gente tem aqui listado as linhas guias, né, horizontais, né, nós temos duas, uma posicionada no valor de 0 e a outra posicionada em 3 centímetros 169, certo? Na vertical a gente tem uma outra posicionada aqui em 8 centímetros, na posição de 8 centímetros. Se eu quiser criar aqui uma linha guia, é muito simples, eu vou escolher aqui qualquer uma dessas opções, por exemplo, uma linha guia na horizontal, vertical ou em ângulo. Por exemplo, eu vou botar aqui na vertical, vou botar uma posição, agora eu vou botar a posição de 1 centímetro, vou clicar aqui em adicionar. E adicionando, ele adicionou aqui uma vertical em 1 centímetro, e ela está aqui agora, ó, em 1 centímetro, eu tenho uma linha guia na vertical, certo? Eu posso também setar aqui valores, né, tipos de linha guias que eu quero, se ela é contínua, se é pontilhada, pontilhados diferentes também, e a cor da linha guia também eu posso alterar aqui nesse valor, certo? Então essa é a terceira forma de se trabalhar com linha guias. Lembrando que essa janela aqui de encaixe de linhas guias, no caso diretrizes, que é o mesmo nome, a gente vai ter qualquer janela que a gente trabalha aqui, a gente vai encontrar aqui na aba janela, em janelas de encaixe, todas as janelas aqui. Então diretrizes está aqui, está até marcado já como diretrizes. Então é uma outra forma da gente também abrir essa janela de diretrizes, certo?
Para a gente apagar uma linha guia, muito simples, a gente seleciona ela, a gente tem uma aqui selecionada, a gente pode ver simplesmente clicar no Delete, nosso teclado, vou clicar aqui em Delete e eu apago a linha guia. Ou eu posso selecionar ela também, vir aqui embaixo na janela de diretrizes e clicar na lixeirazinha também, que eu apago a linha guia. Ou eu posso selecionar uma aqui ou a outra, vou selecionar essa aqui em 0 e vou apagá-la aqui também. Agora vamos ver como é que a gente adiciona um ângulo na linha guia, muito simples. A gente seleciona a linha guia, clica mais uma vez e vai aparecer esses símbolos para a gente. A gente pode mover aqui, adicionar um ângulo que a gente queira. Vou botar aqui um ângulo qualquer, ele vai aparecer aqui para a gente, foi colocado a 39,22 graus. Certo? Se eu quiser alterar esse valor manualmente aqui, eu posso vir cá e colocar, por exemplo, 45 graus e ele posiciona para mim a 45 graus. Da mesma forma, eu posso alterar o valor aqui também na janela de encaixe aqui de diretrizes. Agora eu vou dar uma dica para vocês, deixa eu apagar essa linha guia aqui, que é algo muito útil, que é criar linhas guias e posicionar elas exatamente aqui na extremidade dos documentos, para que a gente possa marcar o documento, a extremidade dele, para que a gente tenha uma referência e não se perca durante o trabalho em execução. Por exemplo, por que isso, né? Porque se a gente criar um objeto qualquer no Corel, ele vai sobrepor, né, essas minhas referências aqui no documento. Deixa eu botar uma cor aqui, por exemplo, uma cor azul, e você vê aqui que ele sobrepõe a linhazinha que eu tenho aqui, que é o limite do meu documento. Então, se eu criar vários objetos, ou se eu botar um objeto muito grande, ele vai tapar o meu documento. E aí eu perco a referência de qual é o limite do documento, qual é o tamanho do documento que eu estou trabalhando. Como é que a gente faz então? Deixa eu apagar aqui. A gente posiciona linhas guias para que a gente possa ter sempre essa referência aqui do tamanho do documento. Então essa é uma dica muito útil aí, certo? A gente pode vir cá manualmente e posicionar elas, mas se a gente quiser fazer de uma forma mais perfeita, a gente coloca o tamanho do documento. Então, por exemplo, aqui embaixo essa linha guia, eu sei que ela está na posição 0, então eu posso setar aqui no valor de 0, vou digitar 0, dar um Enter, e agora está perfeitamente na posição 0. Aqui em cima, por exemplo, eu vou clicar aqui fora para desmarcar a linha guia, porque eu quero ver o documento. Eu sei que ele tem um documento com 5,08. Então eu vou clicar nessa linha guia aqui e vou posicionar ela aqui no 5,08. Você vê que está quase isso, mas eu necessito que essa linha guia esteja numa posição precisa. Então eu vou botar 5,08, que é a posição perfeita. Agora na vertical eu vou fazer a mesma coisa. Vou botar isso aqui na posição 0. E a seguinte, vou posicionar aqui bem perto já, mas eu sei, deixa eu ver aqui, que é 8,89. Então eu vou selecionar de novo e vou colocar aqui 8,89. Vou dar um Enter e ele posiciona aqui perfeitamente na extremidade do documento. Então essa é uma forma, eu ensinei aqui uma forma mais manual, assim, de a gente posicionar as linhas guias, mas eu vou ensinar ainda outra forma mais inteligente, mais rápida da gente fazer isso. Eu vou apagar aqui essas linhas guias, para a gente poder ver como é que a gente faz isso. A gente vai vir aqui, aliás, deixa eu botar uma linha guia aqui, selecionando a linha guia, vai abrir a barra de propriedades de linhas guias, a gente vai vir aqui em pré-definir linhas guias. Vai abrir aquela janela de opções que a gente já conhece, e desta vez a gente vai ver as opções de linhas guias. Então observe aqui que a gente está no endereço aqui em documentos, dentro de documentos a gente tem essas opções, a gente tem a opção de linha guia e dentro de linha guia a gente tem essas outras opções, nós estamos em pré-definições. E aqui em pré-definições a gente tem algumas sugestões do Corel para a gente trabalhar, para a gente criar linha guias. Essa opção aqui, bordas de página, é a opção que vai criar linha guias para a gente perfeitamente nas extremidades do documento. Você vê aqui, já colocou para mim nas bordas do documento uma linha guia. Vocês veem como é que é muito mais fácil, mais prático, mais rápido de se adicionar essas linhas guias na extremidade, certo? Agora vamos voltar naquela janelinha para a gente ver aquelas outras opções que a gente tinha ali de linhas guias. Eu vou dessa vez, ao invés de clicar aqui em cima aqui na janela de pré-definições, vou dar 2 cliques aqui na sombra, que eu já ensinei isso numa outra lição. Eu dando 2 cliques, ele vai abrir aquela janela para a gente de opções do documento. E aqui em opções, você vê que ele está em outro caminho,
eu vou ter que escolher o caminho que eu quero. Eu sei que eu quero a linha guias, e aqui dentro eu vou clicar em pré-definições. Então, em pré-definições, está aqui novamente aquelas opções que a gente acabou de ver. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, margem de 1 centímetro no documento, área de sangramento, a opção de borda de página que já está selecionada aqui, área imprimível, jornal de 3 colunas, grade básica, grade superior esquerda. Então a gente tem essas opções aqui que o Corel está pré-definindo para mim. Por exemplo, se eu escolher a opção aqui, jornal de 3 colunas, eu vou dar um OK e vocês vão ver que ele vai criar aqui, ó, essa linha guia eu já tinha, deixa eu apagar ela, ele vai criar aqui como se fosse um jornal com 3 colunas, ó, essa aqui é uma coluna, eu tenho um espaçamento aqui no meio, outra coluna, mais um espaçamento, outra coluna, e ao redor aqui eu tenho uma margem de aproximadamente 1 centímetro, não sei, não, meio centímetro, de 0,5, uma margem aqui ao redor. Então esse aqui é um formato para jornal, mas você vê que para a gente não funciona porque a gente está num cartão de visita, não faz sentido eu ter essas 3 colunas. Mas você vê que isso é apenas uma sugestão do Corel. Vamos voltar naquela janelinha. A gente vai vir em documento, linha guias, e a gente vem em pré-definições. Eu vou desmarcar essa opção para mostrar para vocês agora, por exemplo, a opção margem de 1 centímetro. Vou dar OK aqui. E ele apaga as linhas guias do jornal, da opção jornal. Ele coloca aqui as linhas guias com 1 centímetro, criando uma margem de 1 centímetro no meu documento. Você vê que para mim também não funciona muito, porque é uma margem muito grande para esse documento, mas é só um exemplo para vocês visualizarem. Vamos voltar lá de novo. Dessa vez eu vou clicar aqui e vou abrir através da barra de propriedades. E abriu a janelinha. Eu vou desmarcar essa opção para mostrar para vocês essa outra opção aqui, que é pré-definições definidas do usuário. Eu vou clicar nela e aqui a gente pode definir, por exemplo, essa margem de 1 centímetro, que para a gente ficou muito grande. Eu posso botar, por exemplo, um valor menor, né? Posso botar 0,2 centímetros, né? Um valor bem menor, por exemplo. Vou botar aqui 0,2 também. E ele vai espelhar o valor. Ele vai criar o valor tanto no lado esquerdo quanto direito, em cima e embaixo, certo? Eu tenho a opção aqui de coluna. Você vê aquela opção que a gente vinha da simulação de um jornal. Eu posso aqui botar o número de colunas que eu quiser, a distância entre uma coluna e outra. E se eu quiser criar uma grade, também aqui eu tenho uma opção de criar uma grade e seus espaçamentos, certo? Deixa eu cancelar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma opção interessante também, que quando a gente trabalha com linhas guias, a gente pode selecionar a opção de alinhar um objeto a ela. Então, por exemplo, aqui eu tenho, nessa aba aqui, na barra de menu, eu posso escolher a opção aqui, ó, alinhar a diretriz. Eu vou marcar aqui. Então, com um objeto qualquer, deixa eu pegar um quadrado aqui, um retângulo, eu vou ver que ele vai alinhar, ó, a linha guia. Você vê que ele tem uma facilidade, ele tem um certo magnetismo que atrai o objeto para a linha guia. Ele consegue correr aqui, ó, tanto na horizontal quanto na vertical. Ó, eu tenho uma facilidade para alinhar um objeto à linha guia. Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Certo? E se eu desmarcar essa opção, deixa eu desmarcar aqui para vocês verem, eu vou tentar alinhar aqui à direita, ó, você vê que a dificuldade é maior, né, de fazer esse alinhamento. E outra opção que a gente tem também é de selecionar a linha guia aqui, ó, e vai ter esse ícone aqui, que é quebra para diretrizes, que é a mesma coisa, está escrito até aqui embaixo, ó, alinhar objetos a diretrizes do documento. Certo? É a mesma opção, vou marcar aqui, e agora qualquer objeto que eu quiser, ele vai estar se alinhando, se atraindo à linha guia, certo? Então isso é uma opção muito boa, muito útil, às vezes facilita muito o nosso trabalho. Se a gente está trabalhando com muitas linhas guias, é melhor que a gente trabalhe com a atração, que vai facilitar para a gente unir o objeto à linha guia, certo? E agora eu vou só mostrar para vocês aqui um outro documento, um exemplo de um trabalho que foi realizado em que as linhas guias foi muito importante, essencial para o design do projeto. Então aqui é um cartão de visita, você vê que eu utilizei aqui uma linha guia no ângulo, deixa eu ver que ângulo está aqui, no ângulo de 45 graus, né? Aqui também no ângulo de, no caso aqui eu coloquei um ângulo menor de 45 graus, você vê que está 315, mas é a mesma coisa se eu botasse, por exemplo, 360 menos 45, ele me dá
315, que é a angulação dessa reta, certo? Então aqui foi utilizado linhas guias para fazer esse design, né? Esse projeto aqui. Vamos ver a página 2. Você vê que ele mantém a mesma relação aqui do objeto alinhado às linhas guias, certo? Então está aqui um exemplo de como é que é feito, como é que a linha guia às vezes pode ser importante para um projeto. Vamos só visualizar isso aqui em tela cheia, exibir, visualização de tela cheia. A gente vê como é que ficou o documento. Você vê que isso aqui é a área de sangria, o documento é esse, mas eu tenho uma áreazinha de sangria aqui maior, para que possa, na gráfica, o documento não ser alterado, né? Não sofrer cortes. Sempre tem uma área, uma margem maior de erro, né? Porque quando a máquina for realizar um corte aqui do documento na gráfica, caso o corte seja um pouquinho fora, ele vai manter essa cor amarela e não vai ficar uma linhazinha branca, né? Aparentando um erro. Deixa eu voltar para outra página. Então está aqui o documento, está aqui um cartão de visitas que foi criado utilizando linhas guias, somente linhas guias. Você vê como é que com um design simples, só com linhas guias, certo? Deixa eu voltar aqui ao documento. Então essa foi a lição linha guias e alinhamento inteligente. A gente fica por aqui, até a próxima lição.